Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, essa é uma conversa que eu estava esperando por muito tempo. Tá, a gente tava para marcar já fazia um tempo, né, Zé? É verdade. Olha, conosco Adeildo Nascimento. Não por acaso a gente tem o mesmo É sobrenome. verdade, tem um grau de parentesco em algum lugar. É verdade. Ó, eu estive com o Adeildo participando de alguns projetos especiais e fiquei fã. Adeildo, RH estratégico dentro das empresas. Estamos conseguindo ter essa percepção de que essa área é tão importante? Eu acho que com o passar do tempo, mais até. Eu acho que durante um tempo foi até um modismo falar em RH estratégico. Eu acho que a gente foi turbinado com a tecnologia, por incrível que pareça. Com a chegada dos movimentos digitais e tecnológicos, tem que reforçado cada vez mais a importância do ser humano ou das pessoas no papel, com o papel em ser protagonista da utilização da tecnologia e não ser levado pelo movimento, simplesmente levado pelo movimento tecnológico. Então eu acho que essa questão RH estratégico, ela surgiu, eu acho, meio que com anseio Uhum. de nós de RH sermos estratégicos, mas hoje eu acho que ela é realidade. Eu gosto de apertar um pouquinho o torniquete. Duas perguntas. Os donos, a liderança das empresas, ela está permitindo que o RH seja estratégico? E a segunda, para você já engatar na mesma resposta. Nós que fazemos parte dos recursos humanos das empresas, estamos preparados para esse desafio? Primeira resposta. Tem empresas e empresas. Até hoje existem tanto executivos quanto empresários que ainda não caiu a ficha do papel ou da importância que tem que ter a área de gestão de pessoas, de cultura, de RH. Tem muito, tá? Tem muito. Mas eu acho que esse é até um processo de evolução, não só social, mas evolução do modelo de negócio também. À medida que você vai sendo demandado até pela condição concorrencial e tudo mais, é condição sine qua non. O cara, ou ele dá espaço para a gestão de pessoas, ou então ele acaba sumindo do mapa. Então, porque a gente tem uma guerra hoje por intelecto. Na economia industrial, você queria perna e braço para executar as coisas. Hoje você precisa de Demanda de pessoas cérebro. que agreguem valor intelectual para que você seja competitivo, no mercado cada vez mais competitivo, com margens cada vez menores, dependendo da área que você trabalha. Então é condição de necessidade, né? Ainda assim, tem aquela pessoa que é mais turrona e que acredita que não tem importância nenhuma isso. Mas, curiosamente, são as empresas que estão ficando para trás ou estão perdendo competitividade. É o velho desafio do mude ou morra. É isso aí. E do outro lado, que você perguntou sobre o pessoal, nós, os profissionais de RH, qual é o nosso quinhão nessa parte, também existem dois cenários. Tem o profissional de RH que se apropria cada vez mais disso, que é protagonista das mudanças e que se coloca num papel estratégico de importância, e aquele que simplesmente está atrás de uma ocupação e que está trabalhando para ganhar dinheiro. Então, Na hora de fechar o planejamento estratégico, recursos humanos deve participar, estar junto para definir essa estratégia, principalmente considerando a questão de resultados das companhias, Adeildo? empresas e empresas. Eu, por exemplo, eu não só sou defensor disso, essa é uma bandeira que nós temos com os profissionais de recursos humanos na ABRH, por exemplo, o papel crucial, puxar para o si, lado de fazer parte. protagonista. Agora, uma coisa que está ficando cada vez mais clara quando a gente olha para o futuro é que o futuro vai ser baseado em tecnologia e gente. Essa é os dois grandes pilares do futuro. Quando você vai desenhar um plano estratégico, basicamente você tem que pensar a tecnologia que você vai usar e quem que vai operar essa tecnologia, porque tecnologia cada vez mais também é commodity, todo mundo tem. Então o capital intelectual vai ser o grande diferencial. É claro que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu não tenho dúvida que o desenho estratégico depende das pessoas. E quem cuida de pessoas numa organização? A pessoa de RH, a pessoa de pessoas de cultura, de gestão, esse é o profissional.
Você falava sobre a questão da inovação, da tecnologia. A empresa do futuro está fortemente baseada na questão da criatividade e da inovação. Você trouxe muito bem de que quem muda as companhias, quem toca, né, a tecnologia são pessoas. Inovação daqui para frente, o grande desafio. E um outro lado que eu defendo, que é o ser humano como foco principal e a tecnologia potencializando o que há de melhor na sociedade e o que há de melhor no ser humano. Não vamos ter, então, briga homem versus máquina. Isso se o homem for sábio. Então, tem uma brincadeira que eu faço, que eu digo assim, tem gente que tem medo de que o robô, o algoritmo, o escravize. Eu falo assim que eu não vejo a hora de achar um robô para que eu escravize. Porque na lógica... até o Domenico De Masi é um estudioso que fala muito sobre isso, ou seja, se a gente utilizar bem a tecnologia a nosso favor, a gente consegue criar as condições para que o ser humano trabalhe com aquilo que ele gosta, onde ele é vocacionado. A gente tem uma chance e a tecnologia prova isso cada vez mais, dá acesso às pessoas, democratiza as situações, se bem utilizado, você consegue fazer uma distribuição um pouco mais justa de riqueza. Você consegue criar formas para que incentive o empreendedorismo. Então, se a gente for sábio, você tocou bem na palavra, não é inteligência, é sabedoria. O robô é mais... outro patamar, né? Porque o robô é muito mais inteligente em termos de QI, né, do que a gente, mas de sabedoria não. Sabedoria somos nós. Ainda a gente tem essa vantagem, né? Olha, conversa muito bacana, muito legal com Adeildo Nascimento, gestor de recursos humanos. Por alguns anos, né, Adeildo? Quantos anos? 25, 26 anos trabalhando nessa. Vocês vão gostar aí, porque a gente vai estar fazendo aí uma série de conversas. São 4 capítulos, pelo menos, aí, dessa conversa com ele. Você falou no Domenico De Masi, vale 2 citações e 2 dicas do Domenico De Masi, né? O ócio criativo, onde ele fala dessa mudança toda, cita exemplo de empresas que não existem mais, né? Ele falava da Olivetti lá no ócio criativo, que nem existe mais máquina de escrever. Fala da Fiat, e outro livro dele é o Economia do Ócio, né? Isso que ele trata disso também. E tem um outro que é O Futuro Chegou, que é um que ele escreveu, onde ele faz um compêndio histórico de tudo que a gente aprendeu com todas as eras, religiões, modelos industriais, populações. E ele termina o livro falando muito de que talvez nunca a gente teve tanto ingrediente para colocar e fazer a receita perfeita. Se nós formos sábios em olhar para o passado, naquilo que deu certo, naquilo que não deu certo, a gente tem todos os ingredientes à disposição. Para fazer uma nova construção, né? Aliás, ao longo da história da humanidade, a gente fica com esse medo aí a respeito da tecnologia, do robô, do algoritmo, do machine learning, aquela coisa toda, mas ao longo da história o ser humano sempre soube superar os desafios que lhe foram impostos. Se adaptar, né? E até o Darwin é mal interpretado, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável, aquele que consegue ter a habilidade de se adaptar ao meio, entender como o meio se comporta e tentar sair na frente. Qual é o talento que vai fazer a diferença daqui para frente, Adeildo? Então, essa é uma das coisas que, assim, tem muita tendência, tem muito modismo, tem muita gente falando, eu inclusive, mas uma das coisas que eu tenho certeza, assim, as soft skills que a gente fala tanto, que são as habilidades comportamentais, modelo de pensamento, forma de encarar o ambiente, ou seja, cada vez menos a gente vai ser dependente do QI, da competência técnica, acadêmica e experiencial, e a gente vai ser refém de inteligência social. Então, qual é o perfil que está dando certo? Aquele perfil que consegue hoje trabalhar com uma base colaborativa muito grande, que tem uma capacidade de desaprender ou deixar para trás paradigmas e modelos antigos e abrir a cabeça para o novo. Eu tenho feito experiências na minha vida. O que eu faço hoje, que eu vivo hoje, é um grande desafio para mim. Eu sou old school em recursos humanos. Eu sou da época de administração. Está reaprendendo. Estou reaprendendo. E sempre falo que para mim a competência básica, humildade. Que bacana. Se você não tiver a capacidade de quebrar o ciclo do orgulho, que é não ensino nada para quem já sabe tudo, dificilmente você sobrevive nesse novo ambiente. Bela conversa. Olha, nós voltamos no próximo episódio. Um abraço, tchau para você. Tchau.